Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso 7 a 7. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto essencial da teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a teologia do pacto. A teologia do pacto certamente está no coração da teologia bíblica, ou seja, daquele ensinamento que nós aprendemos pela leitura contínua da Escritura Sagrada. Significa dizer que Deus regula a relação do ser humano com toda a realidade ao redor através de pactos. A teologia presbiteriana vê esta realidade na Escritura desde o início, quando Deus cria o homem e diz para ele, já instituindo esta realidade universal, em Gênesis capítulo 2, versículos de 15 adiante, o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mandato cultural. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mandato espiritual. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mandato social. Isso significa dizer que quando Deus cria o ser humano, ele estabelece um pacto da criação ou um pacto de obras, através da qual, sendo Deus o Criador, ele estabelece as regras, a instituição sobre o funcionamento do universo e a relação do homem com toda a realidade existente ao seu redor. O texto sagrado nos coloca primeiro uma regulação da relação do homem com o mundo, aqui resumidamente demonstrada na sua responsabilidade de trabalho e de cuidado. Ele foi colocado no jardim para cuidar e guardar. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que a nossa inter-relação com o trabalho, com o mundo, com a transformação da sociedade, com a transformação do ambiente, com o entretenimento, com as artes, fazem parte de um plano de Deus. É espiritual, portanto, viver este lado laboral, criativo, trabalhador, que expressa a imagem e semelhança de Deus de acordo com a vontade do Senhor. Depois nós vemos o mandato espiritual, que consistia basicamente na obediência. Mas o homem pecou. Resultado é que não é possível mais ter um bom relacionamento com Deus baseado só na obediência, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente e o pecado causou uma separação entre Deus e nós. Mas aí entra um segundo momento, que também faz parte de uma teologia pactual e de uma teologia bíblica, que eu vou falar daqui a pouco. O terceiro mandato, o mandato social, regula a relação humana com o próximo. Se o primeiro regula com o mundo em geral, com as questões mais impessoais de transformação, de mudança de entretenimento, artes, trabalho. A segunda, o mandato espiritual, regula a relação com Deus. A terceira, o mandato social, regula a relação com o próximo. E ninguém é mais próximo do que o próprio cônjuge. A Bíblia diz, não é bom que um homem esteja só, far-lhe um auxiliador que ele seja idônea. No coração da relação humana social está o relacionamento conjugal. Fruto do relacionamento conjugal vem a família, o relacionamento familiar. E fruto da expansão da espécie humana sobre a Terra tem as relações fraternas, a relação nossa com o próximo como um todo. O resumo de toda a espiritualidade cristã consiste em experimentar cada uma dessas frentes pela graça de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. A questão é que, pela teologia bíblica também, nós temos que reconhecer que essa criação original ela foi afetada pelo pecado. Deus criou tudo perfeito, o homem tinha plena condição de desenvolver bem o seu mandato cultural, desenvolver bem o seu mandato espiritual, desenvolver bem o seu mandato social. Mas com o pecado tudo foi afetado. Primeiro, a Bíblia diz que o homem agora vai passar a produzir, a trabalhar com esforço, com dureza. O trabalho sempre fez parte, mas haverá hostilidade. A terra vai produzir cardos e abrolhos, não é? E o homem vai suar para conseguir o trabalho. Daí a relação com o homem ficou afetada. Muitas vezes é uma relação idólatra com o trabalho ou preguiçosa, que ele não quer pagar esse preço. Nós precisamos redimir isso em Cristo Jesus. A relação com Deus ficou prejudicada, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus então vem ao encontro do homem e nos diz em Gênesis capítulo 3 que ele fala para a mulher que enviará um descendente dela que esmagaria a cabeça da serpente. E ele mesmo provê roupas de um cordeiro que ele imolou, apontando que é o Senhor quem cobre a nossa vergonha. Agora, a nossa relação com Deus passa pela fé, pelo arrependimento, pela confiança de que em Cristo Jesus nós somos aceitos. A fé é essencial, porque agora depende da graça de Deus, uma vez que nos tornamos incompetentes de segui-lo completamente. Temos o objetivo, temos a responsabilidade de seguir a palavra de Deus, de orar, de buscar o Senhor, de adorar, mas só conseguimos experimentar esta dependência pela obra do
Espírito Santo aplicando em nossa vida a obra de Jesus Cristo. E por fim, o mandato social. O homem passa a ter a tentação de oprimir a esposa ou de ser omisso no seu papel de condução. A mulher tem a dificuldade de ser essa auxiliadora e por isso que a Bíblia diz, olha, o teu desejo será subordinado ao teu marido, vai ser contra ele, por causa há um pecado. Mas em Cristo Jesus nós vemos a restauração das condições destas coisas que nos são dadas por Deus. Em Colossenses 3:16 adiante, nós lemos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, se nós tivemos a criação original afetada pelo pecado, com a queda, nós temos a restauração agora pela fé em Jesus Cristo. O relacionamento com Deus passa a ser cultivado pela adoração dinâmica, pela meditação, pela fé, pela devocional pública e coletiva. Isso faz parte de uma vida espiritual, uma vida abençoada por Deus. A relação social é descrita nos versículos seguintes. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois isso fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ou seja, há uma instrução bíblica para, através de Jesus Cristo, nós redimirmos e restaurarmos as relações sociais que foram afetadas pelo pecado. A liderança masculina deve ter como Cristo como modelo, é uma liderança sacrificial e cuidadora. A submissão feminina deve ter Cristo como modelo, eu ajudo na liderança. Os pais devem governar com amor e disciplina, não abandonar os filhos nem tratar como carrascos. Os filhos devem ser submissos ao pai com temor diante do Senhor. E o mandato cultural também precisa ser regrado. A transformação do mundo passa pela redenção das relações. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o verso 1, capítulo 4, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, o trabalho é redimido também pela fé cristã. A teologia bíblica, a teologia reformada, essencialmente busca restaurar toda a vida para a glória de Deus. E isso causou uma revolução nas sociedades que abraçaram a fé reformada e a teologia reformada, ao ponto de você lembrar daquela obra clássica de Max Weber, Sociologia da Religião, falando a ética protestante e o espírito do capitalismo, porque, como bem dizem os acadêmicos a esse respeito, para calvinistas, para reformados e, portanto, presbiterianos, religião, trabalho também é religião. A religião regula todos os aspectos da vida. Portanto, uma visão cristã, uma visão reformada, uma visão bíblica sobre a vida é resultante de três forças: criação, queda e redenção. Em Cristo Jesus eu consigo restaurar os mandatos, realinhando ao meu relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, dá-nos a plenitude do Teu Espírito, dá-nos perseguir e experimentar a Tua vontade em todas as áreas desta vida. Somos pecadores e incompetentes, mas pelo perfeito cumprimento do Teu Filho Jesus e pela Sua presença em nós, pelo Espírito Santo, nós haveremos de crescer no enchimento do Espírito numa vida mais piedosa, plena. Ajuda-nos a redimir todas as nossas relações e a nossa vida ser um resultado desta graça e resultar na vida de outras pessoas também bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.